Jerusalém foi o lugar da crucificação. Jerusalém foi o lugar da maior perseguição da igreja. Jerusalém, Érica, foi palco da maior investida do diabo contra a igreja. Jerusalém é o lugar da morte. Jerusalém é o lugar da dor. Jerusalém é o lugar do choro. E como pode, Camila, Deus mandar por meio de Jesus os discípulos voltarem e permanecer no lugar da dor, no lugar da perseguição, no lugar da afronta? E aqui eu começo a pregar, porque a nossa carne, a nossa natureza, a gente procura fugir daquilo que Deus nos colocou como propósito. Mas se o propósito e a ordem é fica em Jerusalém, permanece lá. Alguém está dizendo, eu não aguento mais esse casamento, mas se a ordem é fica, fica, porque a última palavra é de Deus para a tua vida. Não, mas eu não aguento mais essa igreja, mas se a palavra é fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, porque o Deus que deu a promessa, Ele vai cumprir. Jerusalém. Então ele é um divisor de águas na vida daquele povo, mas também é um lugar de muita dor. É um lugar que a mente trazia à memória a perseguição do passado. Era um lugar que muitas pessoas fugiam, corriam de lá. Por quê? Porque não, lá eles perseguem. As autoridades eram a mesma que tinham crucificado Jesus. Não tinha mudado o governo. Alguém vai dizer assim, evangelista, sai do Brasil. Porque agora, meu Deus, e Deus está dizendo, não é para se esconder em lugar nenhum, é para ficar no lugar que eu plantei você. Não é para se esconder, é para ficar no meio. É no meio do caos, é no meio da dificuldade, é no meio da dor. A ordem é, fica em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da comunhão. E o texto diz, e comendo com eles. Jesus senta com eles, Mariana, e começa a comer. Então eu destaquei aqui, Jerusalém é o lugar da comunhão. Jesus havia ressuscitado, mas ele queria comunhão. Ele poderia fugir e dizer assim, não, já cumpri o meu papel. Mas ele primeiro volta para a mesa, ele volta para a comunhão. Deixa eu dizer algo para você, não existe igreja sem comunhão. Não existe relacionamento a dois sem comunhão. Não existe, cadê os casados? Cadê os casados? Ei, tem como você dormir naquela cama e não tocar na cabeça desse careca? Me diz, irmão. Tem como a gente entrar, pastora Mônica, dormir na mesma cama que esse cara lindo, Lindenberg Faria. Lindenberg Pereira. Lindinho da pastora Mônica. Não, mas eu quero deitar com ele, mas eu não quero ter comunhão. Eu não quero tocar, eu não quero abraçar. Não, a mesa era lugar de comunhão. A ordem era, come. E hoje, irmãos, naquela época, Jesus partia o pão na mão. Jesus pegava o pão na mão, ele tocava na comida. Desculpa, irmãos, a gente é muito fresco para algumas coisas. A gente quer ter relacionamento, mas a gente é cheio de não me toque. A gente precisa passar uns dias numa tribo indígena. A gente tinha que sair do conforto da nossa casa. Desculpa, eu vou só falar um pouco dessa área aqui, mas desculpa, você tinha que ir no Inca um pouco. Eu passei 20 anos da minha vida indo ao Inca. O hospital oncológico ali em Vila Isabel tem Cruz Vermelha, vários. Tem que chegar lá para pegar uma senha, 3:30 da manhã. Para poder fazer um exame de sangue, 6 horas da manhã. Esperar o resultado sair em 40 minutos, JB. Para passar pelo médico no mesmo dia. No mínimo você sai de lá 2, 3 horas da tarde. Para uma consulta. Simone está aí, ela sabe do que eu estou falando. Monique também. E ali, irmãos, tu é moído. Porque tu pensa que a tua dor não é a minha dor. Quando tu chega ali, o cara senta do teu lado, irmão. Uma mulher senta do teu lado com um seio desse tamanho aqui, ó, desculpa, fedendo a podre. O outro com um câncer no nariz que comeu, já está comendo aqui tudo.
filhos que abandonaram as mães e as mães têm que ir sozinhas, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, porque a doença trouxe isso. E ali a gente aprende o que é comunhão. Ali a dor, ela passa a ser comum. Todos estão no mesmo barco, lutando pela vida. E a gente às vezes, irmão, está num ambiente cheio de não me toque. E não tem tempo para perder. Enquanto você está aqui, tem gente descendo da sepultura. Enquanto nós estamos aqui, não tem como passar pelo Pentecoste e só pular, rodar. Não. O Pentecoste é o pós. O Pentecoste é o que nós vamos fazer com o poder que recebemos, com a instrução que recebemos, com a unção que recebemos. Desculpe, irmãos, mas a gente vive uma igreja que a gente luta, mas na primeira dificuldade a gente morre na praia. Tem gente morrendo. Tem gente que só quer uma igreja, Camila, que não se acovarde diante da dificuldade. E a gente só quer uma igreja que lute por aquilo que é real. Ele estava dizendo, olha, a comunhão ela é real. Jesus passa 40 dias na mesa, ensinando aos discípulos novamente a voltarem para o lugar do propósito. A ordem era constância. Deu-lhe essa ordem, não se afastem de Jerusalém. Diga para o seu irmão, olha assim, não se afaste. Não se afaste. A ordem era constância. Sedes firmes e constante na obra do Senhor. Essa é a palavra, constância. Constância é 12 irmãos. Eu falei isso pregando sexta-feira lá na quinta na igreja que eu fui com o Valtair, com o JB. Fui pastor com 12 anos. Você está com 12 não, com 20 anos. Esse ano faço 38 anos, 18 anos pastoreando igreja. Constância. 18 anos fazendo a mesma coisa. Pregando, abençoando, tocando, abraçando, ferido, sendo ferido. Isso é igreja. E aí a gente olha e fala, não, você tem quanto tempo? Que Pentecoste é esse que a gente desiste no meio do caminho? Que fogo é esse? Que glória é essa? Que unção é essa? Que ela não nos levanta, que ela não nos anima. Ei, eu vim aqui com uma palavra de Deus sobre a tua vida e sobre a nossa vida. Deus vai levantar você para esse tempo. Quem sabe foi a palavra de Deus por meio da boca do tio de Esté para ela. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou. Quem sabe? Num tempo de escassez, num tempo de dor. Então Jerusalém era o lugar mais perigoso. Jerusalém era o lugar da dor, Jerusalém era o lugar da crucificação. Mas eu destaquei aqui essa frase, a fidelidade ao processo. Às vezes, o que a gente precisa ser é só fiel ao processo. Só fiel ao caminho. Só fiel ao percurso. Não sair de Jerusalém é permanecer fiel à palavra. Permanecer fiel às escrituras. Mas está todo mundo desviando, mas eu não vou desviar. Está todo mundo deixando, mas eu não vou deixar. Está todo mundo olhando para trás, mas eu não vou olhar para trás, Vitória. Não, mas está todo mundo dizendo que não dá, mas eu vou continuar dizendo que dá. Isso é Jerusalém. Jerusalém é você não abrir mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não saia de Jerusalém. Porque para viver o Pentecoste, que é domingo que vem, 50 dias antes da Páscoa, é necessário você permanecer. O fogo só vai vir sobre a mente de quem permanecer. Não vai vir sobre a mente de outra pessoa. É como se seu patrão falar para você, olha, se você ficar aqui até amanhã, você vai ganhar o seu salário dobrado. Você não fica? A gente fica. Você fala, amor, não vou para casa hoje não, porque olha, vai ser 200%. Ó, deu tudo certo. Tu vai falar assim, olha, a Carol orou direitinho, a palavra de oferta fez efeito. E Deus está dizendo para nós, fique em Jerusalém, seja constante naquilo que Deus te deu.
Ser constante é permanecer. Ser constante, como eu falei, eu tenho membros aqui que estão comigo há 8, há 9, há 10, há 11, há 12 anos. Vai fazer constância. Muitos foram para outro caminho. Constância, a visão é essa, a palavra é essa. Porque, irmão, escute isso aqui. Permanecer quando está tudo bom é muito fácil. Eu falei esses dias na quarta, eu repito hoje. Desconfie de pessoas que só estão do teu lado quando o negócio está bom. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está se movendo, está tudo dando certo, está dizendo, olha, estou contigo, hein, Tainá, ó, te ajudo. Mas, irmãos, quando a conta não bate, quando as coisas não chegam, e quando a doença vem, as pessoas têm o hábito de abandonarem as outras. E você pode ver, apóstolo, eu tenho muitos amigos. Irmãos, geralmente a gente não tem muitos amigos, porque na hora do vamos ver são só alguns. Se eu estiver mentindo, me corrija. Na hora que o teu casamento precisa, não é todo mundo. Na hora que você precisa de um conselho para os teus filhos, não é todo mundo. Porque dependendo do conselho, as pessoas acabam com o restante que tem da tua vida. Então eu vim aqui dizer, é hora da constância, é hora de você voltar a ser constante, porque eu quero chegar na parte ainda que eu vou pregar. Então a fidelidade ao processo, às vezes é o que nós precisamos. A dependência do alto é o terceiro. Qual é a dependência do alto que você tem? Você confia em quem? Ah não, apóstolo, eu confio no meu salário, eu confio no meu bolso, eu confio na minha força. Por isso que você não vive o sobrenatural. Todas as vezes que eu olho para essa igreja, é a fé que move esta igreja, é fé. É fé. É a fé que faz você andar sobre as águas. Mas, apóstolo, andar por fé dá muito trabalho. Eu sei, não é para todo mundo não, irmãos. Andar por fé é para poucos. Eu tenho amigos, e dentre delas uma que é tudo. E não é errado não. Mas às vezes eu converso com ela, me dá até nervoso, irmão, desculpa. Me dá até nervoso. Porque parece que é tudo tão minimamente controlado que nem precisa de Deus. Só precisa dela. E sabe o que a gente precisa entender? Que igreja, reino de Deus, palavra de Deus, é fé. Por isso que a gente não acessa o sobrenatural. Esse dia eu fui com o pastor Valtair, a gente foi ver um apóstolo, esqueci o nome dele, Marcelo Casagrande. E ele começou a orar pelos enfermos. Irmãos, é loucura. Gente com caroço, gente com isso, gente com a coluna torta, gente com... Irmão, isso é fé. Orar pela vida dos outros, orar pela igreja dos outros, orar pela finança dos outros, isso é fé. Confiar no alto é você dar o passo certo que Deus vai se mover. Mas não, irmãos, a tua vida está tão controlada que se você não resolver, não vai. Então você não aprendeu a confiar em Deus, você não aprendeu a descansar em Deus, você não aprendeu a andar de forma como a palavra de Deus diz. Olha, aquele que acredita, aqui eu não estou falando para você ser irresponsável, não. Eu estou chamando você hoje para olhar para o alto. A palavra, ela fica em Jerusalém. Não era para voltar para as atividades. Alguns dizendo, eu vou voltar a pescar. Alguns dizendo, não, eu vou voltar a fazer outra coisa. E a palavra e a ordem era, fica em Jerusalém. Mas nós não queremos ter o controle de tudo. Muitos não ficaram em Jerusalém porque não aguentaram olhar para o alto. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que permanecer orando, Emerson, é importante? O que eu vejo, irmãos, desculpa, a Bíblia diz que eles receberam porque eles permaneceram em oração, eles permaneceram em busca. E a minha outra pergunta para você é, como está a tua vida de busca e de oração? Você só ora aqui? Você só busca aqui? Você só lê a Bíblia aqui? É por isso que você está fraco. Não, mas apóstolo, eu tenho muitas atividades. Você não pode ter uma agenda tão cheia que dentro de 24 horas do teu dia você não pode ter um tempo para Deus. Refaça a sua agenda.
Todo mundo que chega para mim e fala, apóstolo, eu estou fraco, eu estou isso. Como está a tua vida de oração? Irmãos, é impossível alguém estar com uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração em dia, uma vida de leitura da palavra, uma vida de entrega a Deus. Não estou falando de cansaço não, cansaço o corpo cansa. Eu estou falando, meu irmão, o teu espírito está forte, é impossível. Eu falava isso com a minha esposa hoje no carro. Falava, amor, é estranho quando a gente vê alguém que já teve uma experiência com Deus se entregar a outras coisas. Quem compartilha comigo? Eu fico assim, a minha mente não bate. Porque a gente canta, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não sabe viver. Se onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, irmãos. Mas sabe quando isso se torna possível? Quando a gente deixa a nossa alma conduzir. Quando a gente deixa o nosso corpo, a nossa carne conduzir. Olhe para dentro de você, a partir de hoje, com duas imagens. Um leão do bem e um leão do mal. Todo dia um está tentando devorar o outro. E qual que nós estamos fortalecendo mais? Qual nós estamos fortalecendo mais? Ah não, a minha vida é Netflix, a minha vida é aqueles memes da internet. Irmãos, até isso é criado para nos distrair, você sabia? Tu fica ali vendo aqueles vídeos. Tem para todo gosto, é política, direita, esquerda. Aí o teu algoritmo, ele entrega aquilo que você quer. Não, ele é bolsonarista, ele só aparece Bolsonaro. Não, ele é lulista, aparece só isso. Aí não, ele é piadista, aí aparece aquilo. Aí tu fica ali, 1, 2, 3, 4, 5, e tu não ora. Você não lê a Bíblia. Você deixa eu fazer quarta-feira aqui no culto. E aí a gente vai tardando o avivamento. A gente vai tardando a presença de Deus, a gente vai tardando a unção de Deus, a gente vai morrendo espiritualmente, a gente vai enfraquecendo, nós vamos nos tornando impacientes a pessoas, intolerantes. E a gente já não quer mais, porque a nossa carne está com um volume muito alto. E aí quando você começa a orar, você volta a orar, você volta a ler a Bíblia, você volta a buscar, você volta a fazer. É igual quando você vai no encontro, o encontro é tremendo. E aí você chega lá sexta-feira, desculpa, e alguém vai lá, toma o teu telefone, alguém vai lá, bota você disso, bota você daquilo. 6 horas da manhã tu acorda, alvorada, e ora, libertação, mão para trás, cura interior, e meu irmão, e aquilo tudo, e batinho com o Espírito Santo, tu sai de lá dizendo, meu Deus! 3 meses, quantos meses? Resumi o encontro para você aqui, mas tu vai, que é nessa pegada. 3 meses. A Bíblia já não é pega mais. Os louvores se perderam. A devoção se perdeu. A paixão diminuiu. A Bíblia ficou em segundo plano. E a morte te abraçou de novo. Eu estou falando de constância. Eu estou falando de presença do alto. Eu não estou falando de cansaço, eu estou falando de presença do alto. Os discípulos já tinham andado com Jesus. Já tinham visto os milagres de Jesus. Já tinham ouvido ensinamentos com Jesus. Mas agora eles iam precisar viver na prática. E escuta, reino é prática. A Fran, depois que ela falou isso para mim, me marcou. 3 anos e prática. 3 anos e prática. Treinamento e prática. Seminário e prática. Faculdade e prática. Do contrário, somos uma biblioteca ambulante.
E biblioteca, irmãos, dependendo do tempo, ela fica com aquele cheiro de livro velho. Conhece muito, mas pratica pouco. Exerce pouco. Do que nós estamos nos enchendo no Pentecostes? Do que nós estamos nos enchendo na presença de Deus? O que nós viemos fazer aqui hoje? O que nós viemos entregar para Deus aqui hoje? O que você veio fazer? Está cheio de gente enferma lá fora, está cheio de gente doente lá fora. A promessa estava se referindo ao Espírito Santo. Atos 1:5. Jesus falou: não, ficai lá, esperai, porque vai vir o Espírito Santo. Uma espera ativa. Eu destaque aqui. Esperar aqui não é de braços cruzados. Esperar aqui é trabalhando. Esperar aqui é se movendo. Esperar aqui é agindo. Esperar aqui é você dizer assim: não, tem muita coisa para fazer enquanto espera. Vou organizar. Não tem como esperar deitado, não tem como esperar a pastora Fran vendo as coisas acontecer. Não, precisa ter uma fé ativa. Não era ficar de braços cruzados, mas era manter-se unido em oração, em expectativa. Eles precisavam se revestir do poder antes de agir. E outra pergunta que eu faço para mim e para você: como está a expectativa? Qual é a expectativa do teu coração? Qual é a expectativa da tua vida para os próximos 5 anos? Pensa aí, eu estou levando você a pensar hoje, porque o Pentecostes daqui a mais 7 dias, e se você não estiver pronto, vai ser só mais um culto, vai ser só mais uma data no calendário bíblico, e você vai dizer assim: nada na minha vida mudou. Vai ser mais um culto. O que você tem feito? Qual tem sido a tua ação pós-igreja, pós-culto? Daqui a pouco as luzes vão apagar, os ar vão ser desligados e amanhã o teu trabalho te espera. Mas qual a expectativa do teu trabalho? Qual a expectativa da tua célula? Qual a expectativa do dom que Deus te deu? Qual é a expectativa? Irmão, pensa agora, qual é a tua expectativa de culto? Você saiu de casa com uma expectativa para o culto. Você saiu de casa com o coração dizendo: não, eu vou lá dar o meu melhor. Eu estava vendo o Douglas ensaiando, ele postou um vídeo ensaiando, tocando guitarra, criando os timbres, né, da guitarra dele, se preparando para o culto, se preparando para a escala. Irmãos, um verdadeiro músico ou adorador, vamos dizer assim, ele se prepara antes do culto. Você só lê para pregar, você só ensaia aqui na hora, você só pega a dança, Larissa, Jaqueline, para poder vir aqui dançar no dia. Eu até brinquei com o Valtair, a gente estava indo lá para Cabo Frio, e eu prego praticamente toda semana, irmãos. E eu estava no carro e eu falei para eles assim: cara, eu não sei o que eu vou pregar, porque a minha mente está... algumas palavras, e você vai, e aí, estava chegando perto, volta aí e falou assim: e aí, já sabe, na mesa, a gente estava na mesa tomando café, e aí já sabe, falei assim: não, acho que já tem um caminho aqui, mas vamos embora. Porque a gente não lê para pregar, irmãos. A gente precisa sentir o lugar, sentir o que Deus quer daquele lugar. Mas, irmãos, se você fizer isso sem uma vida de devocional, não vai. Ficar em Jerusalém, como eu estou dizendo para nós aqui hoje, não é ficar de braços cruzados. Aguardar, você está aguardando uma promessa há muito tempo. E não é de braços cruzados, é trabalhando, é orando, é intercedendo, é dando o seu melhor. Como a Carol falou, tem gente que não vai viver, não é porque Deus não quer, é porque não está fazendo por onde. Tem um caminho. Tem um caminho. Tem um caminho de renúncia que a gente não quer, tem um caminho de entrega que a gente não quer, tem um caminho de dor que a gente não quer, e Deus vai respeitar, mas também, irmãos, nós não viveremos a totalidade da promessa. Desculpa. A espera precisa ser ativa, e eu destaquei aqui 3 frases, e eu termino. A verdadeira maturidade não está em fugir do cenário difícil, mas em permanecer firme aonde Deus nos ordenou ficarmos.
Ele estava dizendo para os discípulos: olha, quem permanecer, a maturidade está nisso. Quem aguardar, quem esperar. Carol, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mário, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Quem tiver a verdadeira maturidade e não fugir, irmãos, vai suportar. Você está ouvindo eu falar isso de alguém que a vontade é fugir todo dia. Mas vontade é coisa que dá e passa. Fala para o teu irmão assim, vontade é coisa que dá e passa. Permanece. Permanece. Eu sempre me lembro da minha trajetória. Eu amo a adoração. Fui 5 anos ou 6 ministros de louvor, Fabinho. Eu era o único homem do ministério de louvor. Eles tinham que me aturar, né, pastora Cátia? Porque eu era o único homem que cantava. E eu falei para Deus: Senhor, eu estou cansado de cantar. E eu não pregava, nunca pregava. Só cantava. E aí um dia chegou um cara na igreja, igual o Fernandinho. Quando ele cantou a primeira vez, Alexandre, eu respirei e falei: graças a Deus. Meus amigos gostavam muito de mim e falaram assim, falei, agora eu vou sair do louvor. Aí a pastora Cátia, a Cristiane, amiga nossa, falou assim, não sai não, a gente precisa de você. Eu falei, vocês não precisam de mim, eu sei que vocês me amam, mas vocês não precisam de mim. E tu vai fazer o quê? Eu falei, eu vou me dedicar à palavra. Eu vou mergulhar em outra coisa, eu vou mergulhar em outra área. Tem muita coisa para a gente fazer na igreja. O problema é como a gente espera, pastora Fran. Hoje eu estou apóstolo. Hoje eu prego todo domingo, mas amanhã eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. E isso não vai me fazer melhor ou pior do que você. A maturidade, ela está em não fugir. Então eu vim dizer para nós, o Pentecostes só vai se manifestar para aqueles que decidirem permanecer dentro de Jerusalém, permanecer dentro do lugar da promessa. Juan, às vezes é melhor fugir, às vezes é melhor fechar, às vezes é melhor arrumar outra coisa para fazer, mas Deus está dizendo, permaneça dentro do lugar da promessa, permaneça aguardando, permaneça esperando, permaneça, não fuja. A segunda que eu destaquei, Jerusalém era um lugar de risco, mas também era um lugar de propósito. E eu destaquei aqui bem forte, não abandone a sua geografia de crescimento por medo do processo. Não abandone a sua geografia profética. Não abandone o seu lugar profético. Eu abençoo muitos lugares por aí, mas se eu não sou uma bênção aqui dentro da igreja, eu não sou uma bênção em lugar nenhum. Para tu ver, eu prego amanhã, prego terça, prego quarta. Mas irmãos, isso não deixa o meu coração, não, vamos sair pelo mundo, eu tenho lugar para voltar. A minha geografia hoje é o Jardim Iguaçu. Deus me plantou aqui nesse lugar. E eu vou esperar. E eu vou aguardar. Mas apóstolo, está muito difícil. Deus te plantou nesse louvor, Deus te plantou nessa dança, Deus te plantou nesse voluntário, Deus te plantou nessa casa, Deus te plantou nessa geografia. Deus poderia ter botado você em outro lugar, mas Ele escolheu botar você aqui. Ele escolheu botar você no trabalho que você está, ou a sua vida é você que escolhe. Tem alguém aqui assim? Não, a minha vida fui eu que escolhi. Não, irmãos, quando a gente aceitou Jesus, a gente se dispôs a ser dependente dEle, da palavra dEle. Terceiro, a constância define ficar e permanecer. Mesmo quando a nossa lógica humana diz que seria mais fácil recuar. A nossa lógica humana diz, recua. Mas eu quero dizer para você, a lógica do céu é permanece. Não olhe para trás. Está dizendo, Camila, não vai dar certo, não, você escreve tanto e ainda não aconteceu, mas a lógica essa humana é essa, mas a lógica de Deus é permanece na posição que eu te dei. Carol vai dizer assim, não sai, muda, não, muda de sala, muda de lugar, muda de estado, e Deus está dizendo, fica na palavra que eu te dei, fica na palavra que eu confiei, fica na palavra que eu entreguei. Quarto e último, quem não sustenta, anota isso aí, irmãos. Quem não sustenta a permanência no lugar preparado, nunca desfrutará do poder do lugar da colheita.
Quem não sustenta a permanência no lugar da preparação, nunca desfrutará do lugar da colheita. Esse lugar está preparando você. Todas as vezes que eu falo isso para minha esposa, eu sinto a minha carne tremer. Todos os desafios que eu enfrento como pastor dessa casa. Eu nunca olho para as pessoas, Wellerson. Eu olho para mim, o que Deus quer me ensinar. Porque isso está me preparando. E eu termino essa palavra dizendo para nós, você quer fugir para onde? Você está se escondendo atrás de uma figura que você não é. Você está se escondendo atrás de uma imagem, Fran, que nós não somos. Eu tento, Larissa, ser às vezes de um jeito, mas todas as vezes que eu tento ser do jeito que eu quero, Deus fala, não é desse jeito, você vai ser do jeito que eu quero. E eu estou falando para você agora de cunho profético, que você está tentando se esconder atrás de uma figura que você não é, de uma imagem que você não é, dizendo, a partir de hoje eu não confio em ninguém, a partir de hoje eu não acredito em ninguém, a partir de hoje eu sou ruim. Você não é ruim, porque Deus não é ruim. Não, a partir de hoje eu não abro meu coração para lugar nenhum. Eu vim dizer para você, fique em Jerusalém. Nem Janaína ajuda, pensa numa pessoa que ajuda todo mundo, essa tua mãe aqui. Tem hora que eu olho para ela, eu falo, minha filha, mas é a essência dela. É a essência dela. Às vezes o Bruno fala, Janaína, mas é a essência, se tu ligar ela vai, se tu pedir ela vai para qualquer lugar, ela fica de madrugada, ela fica de manhã, ela fica de noite, ela abdica da vida dela, da casa dela, para servir, mas é a essência dela. E alguns estão dizendo, não, você não pode ser boba assim, mas é a essência dela, e Deus se agrada disso. Alguns vão dizer que você é bobo, mas fique em Jerusalém. Alguns vão dizer, vocês vão permanecer em Jerusalém. Jerusalém não é tão bom, porque matou o seu Senhor. Jerusalém não é o lugar, mas tinha uma promessa liberada. Vai vir o fogo do céu e vai encher todos vocês, e vocês vão ser cheios do meu Espírito, e algo sobrenatural vai acontecer. Mas a gente está dando ouvido a outras vozes. Nós damos ouvido a outras pessoas. Tem igrejas melhores, mas enquanto Deus não direcionar, teu lugar é aqui na caixa preta. Tem pastores melhores, mas se Deus não te mover, não se mova. Permaneça no lugar que Deus moveu. Porque muitas das vezes, irmãos, a Bíblia diz, e ela fala muito forte sobre isso. Eu estava ali sentado, o Rafael mandou para mim, apóstolo, estamos ao vivo? Não. Mas ele falou assim, apóstolo, deu um problema aqui, não conseguia, isso e aquilo. Mas irmãos, eu digo para eles, façam o que tem que ser feito com o pouco recurso que temos. Porque ao seu tempo, Deus vai honrar a tua fé e a fé dessa equipe. Mas às vezes, irmãos, nós somos tendenciosos a dizer, não, vamos pescar outra hora, vamos fazer outra coisa, vamos não sei o quê. Alguém vai dizer, Diego, não, vem 100 pessoas na rede de jovens na sexta, mas vai ter dia que vai vir 10, vai ter dia que vai vir 5. Aí alguém vai dizer assim, cara, vamos jogar a rede em outro lugar, vamos fazer qualquer outra coisa. Mas não é isso que Deus quer de nós. Alguém vai dizer assim, não, evangeliza, Alex. Esse negócio de evangelismo não dá mais certo, já não funciona mais, e isso aí é a moda antiga. Irmãos, continue fazendo o que tem que ser feito. Alguns diziam, não volta para Jerusalém, mas a palavra de Jesus foi ao contrário, volta para Jerusalém e aguarda lá. Alguns vão dizer, Beth, não vem disso não, isso não dá dinheiro, isso não sei o que. Mas se Deus liberou uma palavra, fica com ela, porque ao seu tempo Deus vai espalhar o nome, Deus vai soprar o nome, Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar pessoas, Deus vai conectar você a estações. Mas eu estou dizendo, mas se eu tivesse feito, não, você está no tempo de Deus, você está debaixo de uma palavra de Deus. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, Camila. Às vezes você está aqui hoje em Jerusalém cheio de dor, ferido. Mas eu vim dizer para você, não é simples, mas é possível.
estar em Jerusalém é administrar as nossas dores. Eu falei isso na quarta e eu repito hoje. Faça o que tem que ser feito. Pare de procrastinar. Eu vivo isso direto. Minha esposa está aqui, ela sabe.